vitamina D pode curar a sua depressão? Vitamina D é um dos suplementos, uma das vitaminas mais populares que existe. E eu posso te adiantar que a resposta é sim e não. Na verdade, a vitamina D ela pode exercer um papel muito importante na sua recuperação, mas a gente tem que tomar cuidado, tem que entender qual que é a função dela, né? Até onde ela pode nos ajudar, até onde ela não pode, e principalmente assim, bom, o que eu faço na prática? Será que eu preciso dosar? Qual que é a dose? E eu tenho que tomar algum cuidado ou não? Então eu vou responder tudo isso, vou tirar todas essas dúvidas com base no que a gente conhece hoje em termos de neurociência prática, né, aplicada e testada na vida real, para que você possa ter aí o melhor caminho, não só para saber como usar a vitamina D, mas como poder usá-la para recuperar tanto a sua energia, o prazer, a disposição, a vontade de sorrir, de fazer planos, se libertar da angústia, do cansaço e se libertar daquela sensação de que não tem mais jeito, de que o mundo não tem colorido, que é o que a depressão traz pra gente. Então vamos lá. Bom, aqui eu gosto de fazer, né, meu flip chart, porque eu gosto para organizar o raciocínio. A vitamina D, tem gente que considera ela um hormônio, né? De fato, ela é muito mais próxima de um hormônio do que uma vitamina, mas ela faz parte das 4 vitaminas que são vitaminas lipossolúveis. O que raio de coisa é essa? Elas se dissolvem em gordura, que são as famosas ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Elas são lipossolúveis. Quer dizer o quê? Quer dizer que elas demoram um tempo maior para serem eliminadas do organismo, porque elas ficam, como elas são solúveis em gordura, elas ficam mais tempo em várias partes do corpo, podendo se acumular. Então são vitaminas que nós temos que ter muito cuidado em termos da dose. Por quê? Porque uma dose excedente pode gerar uma intoxicação, e essa intoxicação ela pode demorar um tempo para conseguir, para o corpo conseguir se livrar dela devido a essa distribuição em várias partes do corpo, em várias gorduras do corpo. Então, são essas 4 aí, fazem parte da ADEC. A vitamina D, que a gente vai tomar, normalmente vai ser a D3, né? Normalmente a gente pega a D3, a D2 é muito, muito raro, né? Mas o corpo também, ele fabrica a vitamina D com base na exposição ao sol, aos raios ultravioleta do sol, a partir de um composto derivado do colesterol, né? Então, basicamente, aí a gente vê como o nosso corpo ele está todo interconectado. É um composto derivado, né, do colesterol, e ele, a partir dessa síntese, desse encontro com raios do sol, né, principalmente raios ultravioleta, ele promove a formação, né, da vitamina D, mas a gente costuma ingerir a vitamina D na forma de vitamina D3, que ela é a mais estável, a mais disponível, tanto em termos de estabilidade no frasco, mas também mais biodisponível para a gente poder ingerir e ser absorvida com maior facilidade. Então, a vitamina D a gente pode arrumar dessas duas formas, né? Ou pela questão da luz do sol, ou por uma ingesta mesmo através de um suplemento. Ela vai passar no primeiro momento por uma metabolização no fígado, e que não precisa saber também exatamente o que acontece. Ela vai virar 25-hidroxivitamina D, e depois ela vai se transformar, ela vai passar para o rim, né? Então, depois eu vou explicar por que eu estou falando isso, né? Que raio de importância é essa, mas ela vai, no rim, ser convertida na forma mais ativa, na forma mais potente da vitamina D, que é 1,25 de hidroxivitamina D. Então essa é a forma mais potente que vai atuar no corpo. E qual que é a relação dela com o nosso humor, com o nosso cérebro e com a depressão? Bom, então primeiro, só para a gente poder situar, né? O que é a depressão? Depressão é uma anestesia, um desaparecimento, um congelamento do nosso modo, do nosso circuito cerebral de emoções positivas. Emoções positivas, pela definição atual, envolve não só alegria, tristeza, mas envolve todos aqueles estados emocionais que fazem com que a gente queira partir para construir algo, para colocar nossa energia em prol de um objetivo, para se aproximar das pessoas, para se socializar, para conseguir usar nossa capacidade de concentração para fazer coisas que são difíceis, fazer desafios. Então, tudo isso que tem a ver com energia, foco, execução, aproximação das pessoas
faz parte desse conjunto que é chamado hoje em dia de um conjunto de emoções positivas, né, que normalmente vem com características de alegria, de empatia, de conexão e de orgulho, né, de realização. Então isso está anestesiado na depressão, tá? As emoções negativas, elas podem ou não estar aumentadas, mas as positivas estão anestesiadas. Isso é um quadro que é extremamente sofrido. E a gente sabe que hoje a gente tem 3 causas biológicas. Estou dizendo que não hajam outras causas, mas são 3 causas biológicas principais. Começa com inflamação no corpo, devido a vários fatores, rotinas inflamatórias, que vocês devem ter ouvido falar em outros vídeos. Isso vai gerar uma alteração química, principalmente na questão da serotonina, também na produção de dopamina e de noradrenalina, mas sim vai haver uma certa diminuição, só que tudo isso vai acabar gerando uma inflamação dentro do cérebro. Inflamação dentro do cérebro faz com que ele fique meio que congelado, ele congela a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Basicamente, a capacidade do nosso cérebro se moldar e ele poder se adaptar às experiências que nós temos, né? Então, toda vez que a gente aprende algo, algo que nós nos dedicamos, nós estamos aprendendo uma língua, ou aprendendo uma matéria nova, ou fazendo uma faculdade, algo que nós dedicamos a nossa atenção e estamos ali presentes, isso vai fazendo com que se formem novas memórias, e novas memórias, novos hábitos, novas formas de agir, tudo isso são basicamente a neuroplasticidade. De uma forma muito simples, é como se o cérebro fosse uma massa de argila, né? Eu tinha muito isso de trabalhos escolares de argila quando eu era criança, e eu não era muito bom, mas eu sei que assim, a argila, quando ela está lá na sua forma fresca, você consegue maleá-la, né? E aí você vai, conforme você vai querendo, sua criatividade, ou a professora vai pedindo, você vai fazendo, né? Você vai ajustando aqui e ali. E o cérebro, ele é mais ou menos assim, ele é uma argila que pode ser moldada conforme a experiência, né? Só que imagina que por algum motivo, né, a inflamação e esse processo químico, ele vai como se fosse secando essa argila. E o cérebro, ele começa a ficar rígido, ele começa a ficar numa só forma, você não consegue mais mudar essa forma. E em que forma que ele fica? Ele fica preso na forma no circuito das emoções negativas. E ele não consegue sair disso. É como se basicamente tivesse secado essa argila, ou, né, ali vamos dizer, né, desligado um interruptor onde fica tudo só escuro, não consegue mais ir para as emoções positivas. E uma vez que ele entra nisso, ele se mantém nesse estado, né? Quanto mais a gente repete um determinado hábito, mais esse hábito vai ficando forte. E é um hábito de emoções negativas muito sofridas, né? Então é um hábito de pensamentos negativos, de comportamentos de paralisação e de sensações, tanto anestesiadas quanto sensações muito angustiantes. Então, de fato, a pessoa fica presa e a capacidade dela conseguir lembrar ou até conseguir aproveitar as coisas e no dia seguinte isso ser gravado no cérebro dela como colocando que tem uma coisa positiva no mundo, isso é perdido por conta dessa incapacidade de se remoldar, né? Então, o que a gente precisa para tratar a depressão? A gente precisa atacar esses 3 fatores, né? A gente precisa atacar a inflamação, precisa atacar a química, sim, para eles pararem de piorar. Mas também a gente precisa o quê? Remodelar essa argila, né? Então, isso daqui a gente chama de neuroplasticidade. E a vitamina D, curiosamente, né, ela vai atuar nesses 3 fatores, né? Então, ela vai atuar no cérebro num receptor chamado VDR. Não precisa saber o nome, mas é um receptor bastante disponível no cérebro, principalmente na parte do córtex pré-frontal e no hipotálamo, e no hipocampo um pouco também, que são áreas bastante importantes em termos de relação com a depressão. E é um receptor que vai mudar e vai ativar ou, digamos, priorizar algumas moléculas do gene. Então, todos os receptores vão ativando partes genéticas do nosso código genético do neurônio. Então, não existe uma doença que é só genética ou só ambiental. Sempre tem essa relação, tá? Então, a vitamina D, de fato, ela atua diretamente no cérebro, mudando o DNA do neurônio. E aí ela tem 3 principais fatores, né? Ela tem 3 principais ações nisso.
né? Uma das ações é uma ação que ela tem anti-inflamatória, inflamatória cerebral. Tem duas célulazinhas, viu, que ficam ali meio que brigando, que são importantes, né? Uma delas é como se fosse uma célula inflamatória do próprio cérebro, que fica totalmente ativada e ela começa a comer sinapses e comer neurônios, né? Ela fica totalmente, digamos, transtornada, que é a micróglia, e tem uma outra célula que é como se fosse um protetor, né, de neurônios, ele é como se fosse um cuidador para crescer novos neurônios. Essa célula ela fica desativada, mas a vitamina D ela atua nesse processo de inflamação cerebral mesmo, né? Então isso é bastante útil para o tratamento. O que mais? Ela atua também no processo de aumentar a disponibilidade das monoaminas, então ela atua na química, tanto na questão do triptofano, facilitando que ele converta a serotonina, e da tirosina, né? Facilitando que ela se converta a dopamina, e depois ela também vai se converter a noradrenalina, que são bem parecidos, né? Então ela atua na química, ela atua diminuindo a inflamação cerebral e ela atua diminuindo a inflamação no corpo todo, através da microbiota do intestino. Microbiota são aquelas bactérias que, teoricamente, a gente tem no intestino, que são bactérias que são amigas, né? A gente vive numa simbiose, bactérias que ajudam a gente a conseguir digerir alimentos, a conseguir, digamos, absorver esses alimentos de uma forma mais eficiente. Elas se alimentam daquilo também e elas ajudam a gente a ter essa absorção. Mas, devido a vários fatores da nossa vida, essa microbiota ela pode se alterar, e aí, ao invés dela estar sendo útil, ela começa a atacar o sistema imune e ativar o sistema inflamatório. Isso vai gerando, né, toda essa bagunça. Então, ela atua também modificando e favorecendo a microbiota. Então, ela diminui a inflamação no corpo, ela diminui a inflamação no próprio cérebro, e ela aumenta, né, a química que está alterada, né, facilitando a produção de serotonina, de dopamina e de noradrenalina. Então seria um mundo perfeito. Ela é um componente que atua em todas as fases da depressão. Então isso faria dela, assim, excepcional. Só que tem uma coisa que eu falo muito, né, nos vídeos que eu aprendi com o professor meu da faculdade, eu lembro até hoje porque faz muito sentido. E quando a gente começa a atender muita gente, e a gente vê, um pouco mais velho também, a gente vê que sempre vai lançando um remédio novo, e não sei se acho que a maioria não teve essa experiência de ter um remédio novo, e quando um remédio novo chega, ele é sempre um remédio que vai, assim, ser revolucionário em termos de ação. Eu lembro o último que foi o Brintelix, né, que é um remédio que tem uma utilidade, mas ele não é um revolucionário, né, ele sempre tem um lado aqui, um lado ali, né, e nunca o mecanismo de ação, ele de fato se mostra aquela coisa tão incrível assim. Não que não seja útil. Então, o que acontece? Eu sempre gosto de falar essa frase: de boas teorias, o inferno está cheio. Não adianta isso daqui vir eu explicar para vocês e, de fato, isso não for testado, né? A gente tem que testar, e tem que testar muito na prática. O que acontece em 2016 e 2017 tiveram duas meta-análises. Meta-análise é quando eles pegam vários estudos e eles analisam o estudo. Então, é uma análise da análise. O problema é o seguinte: se a análise original é ruim, a análise da análise também não vai ser muito boa, tá? E aqui, em 2016 e 2017, eles, né, foi um boom, assim, porque eles viram que, de fato, havia uma correlação muito, muito importante, e, de fato, isso existe entre níveis diminuídos de vitamina D e depressão. E eles viram até que, em alguns casos, você suplementando com vitamina D, isso tinha um efeito tão alto quanto de antidepressivos. E aí isso já não faz muito sentido. Primeiro, por quê? Porque eles não viram que essas pessoas que tinham, teoricamente, essa suplementação, elas estavam, na verdade, deficientes em vitamina D. Então não era uma suplementação, era uma correção. E depois, antidepressivo ele não funciona muito bem, principalmente para quadros leves e moderados. Então também não é uma baita vantagem isso. Mas, enfim, de fato, isso foi visto depois, teve várias críticas. Em 2018, eles foram fazendo uma outra meta-análise um pouco mais rigorosa, tentando tirar isso, e eles viram que sim, né? Então a suplementação aqui,
gerou alguns efeitos antidepressivos moderados, mas ainda assim não era uma coisa que, né, a gente de fato conseguia ter certeza se você dando vitamina D a mais do que a pessoa já tinha, se isso ia melhorar. O que a gente ficou assim com bastante clareza é que quem tinha uma deficiência de vitamina D e nós repunhamos a vitamina D, isso sim levava a uma melhora adicional do sintoma depressivo, isso sim. Agora, para quem já tinha uma vitamina D estável, estava um pouco na dúvida. Em 2016 também saiu um estudo, que esse foi um estudo bem feito, foi um estudo só, tá? Mas foi um estudo bem feito em gestantes que têm um risco alto, né, de ter depressão tanto na própria gestação quanto no pós-parto, que o uso de vitamina D, né, aqui eles usaram 2.000 unidades, isso promoveu uma prevenção de depressão pós-parto. Poxa, interessante, mas até aí, o que eu faço com essa informação toda, né? Até que chegou em 2022, no ano passado, e aí o maior consenso, né, mundial de psiquiatria, juntou as duas maiores sociedades, com assim, né, os médicos mais renomados em cada uma das suas áreas, né? Eram 31 médicos de 15 países, eles se reuniram e falaram, vamos dar uma olhada nisso, vamos pegar, vamos sentar, vamos ler esses artigos, que é um negócio chato pra caramba, e aí eles foram ver para dar um parecer deles sobre o que né, eles recomendariam. Então, de fato, a vitamina D, de acordo com essa, que é a mais recente, a melhor, enfim, o melhor estudo, a melhor evidência que nós temos até o momento, a vitamina D, ela está, né, provisionalmente, ou seja, não é que eles têm não é aquela coisa que a gente tem uma certeza absoluta. Eu digo que evidência científica é aquilo que passou no teste de São Tomé. A gente sabe, testou, até não poder testar mais. Então a gente sabe que funciona mesmo que a gente não queira. Ela está ali, né? Está quase. Então ela está provisoriamente recomendada como um tratamento adjuvante a antidepressivos ou até como um tratamento de monoterapia para casos leves. Então, ela, assim, não temos uma certeza forte, provisoriamente, mas assim, parece que ela funciona, ela pode potencializar, né, outros tratamentos e, teoricamente, ela está lá para ser usada em monoterapia. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não conheço nenhum psiquiatra, e eu acho que eu nunca vou conhecer, que frente ao quadro depressivo, que não seja uma coisa extremamente reacional, passageira, que normalmente são casos que nem procuram, né? Psiquiatra que melhora sozinho, mas casos depressivos que de fato estão instalados, é muito difícil que nós darmos qualquer tipo de vitamina, mas a vitamina D ela é muito útil. Mas é assim, a gente não vê que isso sozinho vai melhorar. Tá, isso não quer dizer que isso não possa ser muito útil para você, mas é importante que você tenha claro isso, tá? Vitamina D, ela tem uma função importante, ela simplesmente não é capaz, e a gente gostaria que fosse, viu, de sozinha, num quadro depressivo, que esteja ali, basicamente um quadro mesmo leve, que está durando ali mais do que 2 semanas, um quadro moderado, que está se alongando, está atrapalhando a vida, mas assim, a pessoa ainda consegue fazer as coisas, e um quadro grave, a vitamina D sozinha ela não vai dar conta. Tá? Não quer dizer que ela não possa potencializar e acelerar outros tratamentos, mas isso tudo que eu falei foi para te dar um contexto, tá? Porque tem 500 informações por aí, e essas daqui são as informações que estão mais atualizadas e organizadas até a presente data. Isso eu garanto que é a minha especialidade, né? Eu conheço outras especialidades e não meto meu nariz onde eu não sou chamado. Agora, na psiquiatria, isso daqui é o que a gente sabe da vitamina D. Tá? Então sim, ela pode ser usada em monoterapia, pode ser usada como adjuvante, e é muito mais útil você usar ela como adjuvante e nem sempre você precisa usar, tá? Então como é que a gente vai fazer na prática, tá? O que você vai fazer no seu dia a dia para que isso não tenha mais dúvida e que você possa orientar? E aí qualquer outra pessoa que falar outra coisa, até essa data de hoje, essa pessoa provavelmente ela está mal informada ou ela talvez, né, não esteja ali tão
não estão com as boas intenções, e você pode falar para essa pessoa que eu disse, que o médico ali falou que não é desse jeito não, você vai falar alguma coisa muito errada, tá bom? Por quê? Porque isso é o que temos até hoje, agora, aqui em junho de 2023, tá? Bom, então temos duas formas de fazer, e eu espero que também deixar bem claro isso. Eu falo isso em todos os vídeos, mas é bom ressaltar que isso daqui tudo é uma orientação baseada de fato no que há de melhor aí, de mais atual, em termos de evidência, e baseado na minha experiência na prática, no campo de batalha também. Não adianta estar também no artigo, você vai dar para o paciente, você não vê nada e né, isso acaba não sendo útil. Então, baseado nessas duas coisas, mas sempre, quando você for fazer qualquer mudança em termos de suplemento e principalmente de remédio, não faça isso baseado em nada que você ouve na internet de ninguém. Por quê? Porque por mais que a pessoa, né, esteja te passando informação, não é ela que vai seguir você. E se der algum problema, algum efeito colateral, você vai precisar do seu médico para ter lá ele como confiança para poder, ele segurar ali o rojão, né? Então é muito importante que você não faça nenhuma mudança sem falar com o seu médico, principalmente se você toma algum remédio, certo? Bom, então vamos lá. O primeiro jeito, que seria um jeito teoricamente mais clássico, né? Seria você dosar a vitamina D. A dosagem de vitamina D normalmente não costuma ser coberta pela maioria dos convênios, principalmente porque não é uma dosagem necessariamente que a gente pede em emergência, né? Mas, assim, se você puder, né, enfim, pagar adicionalmente, ou se o seu convênio cobrir, vai ser ótimo. Se não, também paciência, a gente vai aqui para o segundo jeito, tá bom? O primeiro jeito, então, é dosar a vitamina D. E aí, dosar a vitamina D, a gente vai considerar ela como baixa quando ela estiver menor ou igual a 20 nanogramas por ml. Menor ou igual a 20. Qualquer lugar que você for ver e qualquer pessoa que for falar, não importa a especialidade, que vitamina D ela tem que estar numa dose acima de 30, de 40, de 50. Essa pessoa ela está também muito mal informada. E aqui eu não estou dizendo também, poxa, mas eu sou psiquiatra, o que eu entendo disso? Para depressão, isso daqui a gente considera. Mas eu sei também isso, porque eu conversei com amigos meus endócrinos e acabei de checar na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que também é essa a recomendação deles, tá? Então, qualquer outra coisa não tem comprovação, isso é mais para vender vitamina D para você, tá bom? Então, não precisa, tem que ser abaixo de 20. Se tiver abaixo de 20, quer dizer que existe uma deficiência. E aí sim, você vai o quê? Aí, se você tiver em depressão ou abaixo de 20, você vai repor. Quanto? Vai repor 2.000 unidades por dia de vitamina D. Por quanto tempo? Em geral, uns 3 meses é suficiente, aí você repete o exame e vai acompanhando isso com o seu médico, tá? Então, sim, se você tiver deficiência, tiver num quadro depressivo, você não vai parar os seus tratamentos de primeira linha, mas você vai repor porque isso vai te ajudar, tá bom? Agora, se estiver normal, você vai seguir o seu tratamento. O seu tratamento que você está fazendo com aquelas estratégias de primeira linha, que são estratégias que se mostram não só eficazes, mas que se mostram mais eficazes e capazes de virar o jogo ali, de fato mudar o rumo do quadro, né? Que para depressão são antidepressivos, em geral serotoninéticos ou serotoninéticos noradrenérgicos, e terapia da linha cognitivo-comportamental, que é basicamente uma linha que tem a ver com terapias que são práticas, focadas em mudanças de padrões de pensamentos e comportamentos, mas tem vários tipos, né, de terapia cognitivo-comportamental. Para depressão, aqui é essencial que se mostra ali a mais forte delas, mais potente, é a terapia de ativação comportamental, mas ela pode ser somada a outras estratégias, tem terapia cognitiva, resolução de problemas, terapia interpessoal, o próprio mindfulness, mas aquela que é digamos ali, o carro-chefe, aquela que tem o maior poder, é a terapia de ativação comportamental, e ou outro pode ser utilizado como primeira linha, tá? Então, se tiver normal, você não precisa repor, não precisa ficar com medo, tá? E a ideia é que
você siga a sua rotina normalmente. Eu sei que quando a gente não está melhorando ou a gente ouve muita coisa, a gente quer fazer alguma coisa a mais, assim, não tem problema se você for repor também, não tem, mas assim, não é aí que você deve investir o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia. Caso venha abaixo de 20, você pode confiar em mim, tá bom? E conversa com o seu médico também. Agora, o segundo jeito é o seguinte: se você não pode dosar, a gente vai partir do pressuposto que, estatisticamente, cerca de ali 40 a 50% das pessoas no mundo, elas têm algum grau elas estão ali nesse patamar, né, de deficiência. Então, se você não puder dosar ou não quiser dosar, o que se recomenda e que é seguro é você colocar 2.000 unidades de vitamina D todos os dias de forma suplementar. Eu sei que eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre a vitamina D e eu orientei outra dosagem, porque as coisas vão evoluindo, né? Os protocolos vão evoluindo e a gente vai tendo mais informações. E assim acontece mesmo, né? É assim que funciona a medicina, a ciência. Mas essa dose aqui, então, ela é recomendada caso você não tenha o exame, mas você queira ter algum benefício. Possivelmente ela vai dar algum benefício para você. A gente não tem nem certeza se não tiver deficiente vai ter algum benefício, mas possivelmente vai dar. Mas ela não vai dar aquele benefício capaz de virar o jogo, mas também não vai fazer mal, tá? O que é muito importante? A vitamina D, ela é, então, uma vitamina lipossolúvel, né? A gente falou ali da DEG, então ela pode se acumular no corpo, e se ela se acumula numa dose maior do que o interessante, ela pode dar uma intoxicação, o que é muito raro, tá? Pode dar uma intoxicação, tanto com alterações cutâneas, pode dar alterações que às vezes vão levar a náusea, vômito, alterações do nível de consciência, pode levar a alterações bastante importantes, mas é muito raro, tá? Muito, muito raro. O que a gente vê, então, aqui, assim, é que tem pessoas que são muito imprudentes, vamos dizer assim. Alguns médicos, inclusive, são muito imprudentes, eles, enfim, fazem tratamentos totalmente sem sentido com doses cavalares de vitamina D. E isso, nesses casos, pode ocorrer, né? Eu lembro uma vez só, eu vi uma senhora lá no hospital universitário, acho que eu estava no 5º ano, que basicamente quando ela chegou totalmente confusa, a primeira coisa que a gente pensa é infecção urinária ou então em alguma outra alteração metabólica, e estava tudo bem, só que ela estava com um nível de vitamina D de quase 200 nanogramas por mililitro, e que é um nível assim, absurdo de alto, né? Mas também ela tinha uma dificuldade de filtração, de operação renal, mas assim, o rim dela também foi sendo prejudicado por conta disso. Então, a vitamina D, o excesso também pode causar problemas renais, e ela estava com um monte de pedra no rim por conta de uma alteração no cálcio que a vitamina D causa também. Enfim, foi um caso que, de fato, foi marcante, mas é raro acontecer. Porém, não é tão raro se você vai tomando doses muito altas. Então, não é bom tomar doses altas, porque isso vai ser um desperdício e pode ser que te prejudique, apesar de que não é comum, viu? Mas, assim, se você tiver uma dose no sangue, tá? Acima de 150, acima de 100 você já vai estar numa dose muito alta. Acima de 150, aí sim a intoxicação é muito provável, tá? Então não faça isso, tá bom? Tem gente que gosta de dar aquelas doses semanais, pode dar também, tá? Mas o ideal é que seja aqui 2.000 unidades por dia, junto com os tratamentos de primeira linha. Dessa forma você vai estar seguro, você não vai estar correndo risco, e você pode se beneficiar da vitamina D, e ela pode sim ser um fator que vai acelerar o seu processo de recuperação, e pode ser algo que vá fazer com que, por exemplo, ou a terapia ou o antidepressivo tenha uma agilidade maior, tá? Por quanto tempo você vai tomar desse jeito? Bom, o primeiro passo, você vai melhorar da depressão, né? Isso que é importante entender, que isso não vai substituir, você vai estar com o seu foco na depressão. Depois que você melhorou da depressão, se você não tiver nenhum risco relacionado à diminuição de vitamina D, você não mudou de lugar, que não bate sol, enfim,
Aí a ideia é que você tome ali por volta de 3 meses e aí você pode desmamar. Mas o primeiro passo tem que ser você investir o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro em melhorar, porque a depressão é um quadro que é altamente tratável, ela é tratável em mais de 85% dos casos e nesses casos ela é tratável sem medicação. E o tratamento que mais previne recaídas é o tratamento não medicamentoso, tanto com mindfulness quanto com a terapia cognitivo-comportamental, com exercício físico, com alterações alimentares. Mas o primeiro passo é você melhorar totalmente. O que é melhorar totalmente? Não é só você ficar menos angustiado, é você voltar a ver o colorido na vida, voltar a sentir aquela vontade de fazer as coisas e a vontade de agir sobre o mundo. Claro que não precisa ver o colorido o tempo todo, mas essas emoções positivas, elas têm que voltar. E isso está altamente relacionado tanto à sua produtividade, porque a gente não consegue se concentrar nem produzir muito quando a gente não está tendo motivação, e também tanto a questões sociais quanto a questões também de longo prazo, de você não ter recaída e não ter problemas de saúde por conta disso. Então, o primeiro passo é você focar nisso, deixa ali a vitamina D, não gasta tempo nisso, ok, não quer lá 2.000, ponto. E foca nas outras estratégias, vai conversando com o seu médico. Uma vez que você melhorou, aí pode manter uns 3 meses e desmamar, não tem problema nenhum. Certo? Espero que tenha esclarecido e tenha dado para você aí esse plano prático. Qualquer outra coisa que derem para você mais complexa, você pode saber, com a máxima absoluta de certeza, que até essa data agora, de junho de 2023, isso é bobagem. E enfim, qualquer outra coisa, você pode falar para a pessoa marcar uma live comigo, que eu acho muito provável que ela não vai fazer, porque não é justificável, mas assim, também não vamos focar nisso. A ideia é que a gente coloque energia naquilo que vale a pena. E a vitamina D, ela pode ser um adjuvante, e adjuvantes são adjuvantes. A gente vai focar nos protagonistas para que a gente possa recuperar essa nossa capacidade de sonhar e sentir interesse, sentir prazer, sentir que vale a pena, que tem algo melhor esperando pela gente lá na frente, e se livrar de toda essa angústia, dessa nuvem que a depressão ela causa na gente. Certo? Bom, é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!